Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente vai para outro Itã. E dessa vez de Ogum. Eu não sei se eu vou seguir o Shirê, a ordem do Shirê. Mas é que essa lenda de Ogum eu acho muito bonita. Ogum e o seu poder sobre os metais. E essa lenda vem do livro José Beniste, Mitos e Yorubás. Muito bom esse livro, viu? Os orixá e o povo estavam vivendo na terra criada por Oxalá e onde todos exerciam suas tarefas: a caça, a limpeza da terra para a agricultura, a plantação, a construção de suas casas para abrigo de suas famílias. Tudo era feito com muita dificuldade por falta de ferramentas adequadas para o trabalho. E agora, mais ainda, pois as distâncias aumentavam. A cidade crescia para o lado das montanhas, com seus terrenos desnivelados por gigantescas rochas com caminhos inacessíveis. Olhando o que tinha feito e o que estava por fazer, os orixás discutiam a melhor solução para o problema. Diziam: deixe um de nós começar a grande tarefa, derrubando as árvores e limpando a terra. Depois poderemos plantar em nossos campos. Todos concordaram, exceto o Locum. O meu domínio é a água. A terra e as árvores não são meus afazeres. Ossan, o orixá das folhas, disse: eu limparei primeiro os campos. E pegou sua faca de mato e partiu para as árvores, começando o seu trabalho. Mas sua faca era feita de madeira e pedra, e assim ela não conseguiu fazer o corte necessário. Após algum tempo de uso, ela quebrou. Ossan retornou e disse para os demais companheiros: eu comecei o trabalho, mas a madeira era tão dura que partiu a minha faca. Orixá Okô, senhor dos campos livres, falou: a minha faca é mais forte, e cortarei as árvores e destruirei as rochas. Em seguida, partiu para o trabalho, mas não conseguiu executá-lo como queria, pois a sua ferramenta não suportou a árdua tarefa. Disse então: aconteceu mesmo comigo. Minha faca está cega e torcida. Depois, Exu, com seu corpo potente, armou-se com suas ferramentas e foi para o meio da floresta. Ali permaneceu por longo tempo e, quando retornou, seu semblante estava amargurado. Eu limpei a terra e desloquei as rochas, mas o metal de minhas armas não é forte o suficiente para tal empreitada. Um por um, os orixá tentaram, mas não conseguiam fazer o que pretendiam. Em que espécie de lugar estamos vivendo? Como poderemos sobreviver aqui? Até aquele momento, o único orixá a se manter calado era Ogum, que observava todo o movimento sem nada dizer. Somente quando todos já haviam tentado, ele se levantou de onde estava e disse: agora é a minha vez. Dizendo isso, partiu para o campo. Executou o corte das árvores necessárias para a abertura dos caminhos com potentes golpes. Destruiu as rochas, enquanto outras foram deslocadas para manter a terra livre das pedras. Toda a terra foi arada, amaciada e semeada. Deu novos caminhos, enquanto ia eliminando plantas desnecessárias. Ogum trabalhou até o final da tarde ininterruptamente. Quando terminou a sua obra, retornou para junto dos demais orixá que já o aguardavam. Lá chegando, exibiu suas armas e ferramentas usadas. Estavam afiadas e intactas. Diante do que viam, perguntaram: que metal esplêndido é este? Ogum respondeu: o segredo desse metal me foi dado por Olodumare. É chamado de Irim, o ferro.
Os orixá olhavam as ferramentas de Ogum com muita admiração, dizendo: se tivéssemos o conhecimento do ferro, nada para nós seria difícil. Ogum observou o interesse de todos, mas relutou em ensinar o seu segredo. Olodumare não me autorizou, disse, mas não se negou a fazer as armas e ferramentas a quem lhe pedisse. Para isso, construiu uma forja em sua casa e passou a fabricar os diversos tipos de armas e instrumentos de trabalho, pois Ogum, além de guerreiro, era um grande caçador. A caça, até aquela época, era efetuada com armadilhas e armas leves, além de se contar com muita sorte nas empreitadas. A relutância de Ogum continuava a incomodar os demais orixá, que, embora estando com as novas armas criadas por Ogum, insistiam em conhecer o segredo de sua fabricação. Pensando no assunto, todos tomaram a iniciativa de dar a Ogum o título de Osinmalê, o chefe entre as divindades. Errei, é Oxinmalê. Considerando tudo isso, Ogum concordou com o pedido de todos. Passou a ensinar o processo de fazer a liga dos metais, a criação de armadilhas, ferramentas, lanças, espadas e facas. Em pouco tempo, todos os orixá eram possuidores do conhecimento do uso do ferro, e vieram pessoas de outras regiões para aprender. E Ogum ensinou tudo a todos. Embora Ogum tivesse aceito o cargo de chefia que lhe fora dado por todos os orixá, ele continuava a ser o grande caçador que era, pois muitos dependiam de sua capacidade para sobreviver. E assim, embrenhava-se floresta adentro a fim de caçar os animais de que tanto gostava. Vestia-se de roupas de couro presas por Mariô, equipava-se com as armas de luta e seguia seu caminho. A atividade de caçador era muito árdua, obrigando-o a ficar isolado vários dias, dormindo sobre a terra ou em árvores. Ogum abatia muitos animais em constantes lutas. Quando saía da floresta, estava sujo, seu cabelo embaraçado, e as peles que vestia ficavam rasgadas e manchadas do sangue da sua caça. Seguia o caminho de volta à cidade para reencontrar os seus companheiros. Certo dia, os orixá, ao verem Ogum chegando daquele jeito, disseram: quem é este estranho todo sujo que vem da floresta? Certamente não é Ogum, o qual indicamos para ser o nosso chefe. Eles ficaram descontentes com Ogum e continuaram: um chefe deveria se manter com dignidade. Suas roupas deveriam ser limpas e o seu cabelo bem aparado. Você está indistinguível do mais humilde caçador de Ifé, e o ar à sua volta está empesteado de carne morta. Dizendo isso, concluíram: o cargo que lhe demos, nós o tiramos agora. Você não é mais o nosso chefe. Ogum, ouvindo aquilo, replicou: quando vocês precisaram do segredo do ferro, souberam implorar-me para ser o chefe de todos. Agora que já são possuidores do poder, dizem que eu cheiro mal. Falando isso, Ogum foi até o rio mais próximo, tirou suas roupas de pele de animal e banhou-se. Quando já estava limpo, vestiu suas roupas de Mariô, pegou suas armas e partiu para a cidade de Ire. Construiu uma casa embaixo de uma árvore de acocô, lá permanecendo solitário, mas fiel aos seus compromissos de se manter vigilante nas terras de Leifé.
Então, tá vendo? Até com Ogum aconteceu essas coisas que acontecem com a gente, né? Que é a falta de respeito, o interesse, né? Eu sou amigo de fulano de tal por interesse, até que esse amigo me dê tudo aquilo que eu preciso, depois desdenho desse amigo, termino a amizade. Ele também sofreu a decepção, a frustração que o outro foi capaz de fazer. Que a gente aprenda com esse Itã que não devemos agir desse jeito com ou para com o nosso próximo.